Saúde a igreja com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 16. Lucas, capítulo 16. E nós vamos ler inicialmente apenas do versículo 22 até o versículo 25, 22, aliás, até o 24, perdão. Eu queria depois que você deixasse a sua Bíblia aberta, porque nós vamos voltar ao texto. O texto é um pouco mais longo, vai do versículo 19 até o 31, mas de início nós vamos ler do versículo 22 até o versículo 24. Lucas 16, de 22 a 24. Todos acharam? Amém. Amém. Então diz assim a palavra do Senhor: aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Amém? Amém. Amados, nós dizemos amém às orações já feitas. E hoje eu queria fazer um convite especial à igreja, para que juntos nós meditássemos na realidade da vida após a morte. E que nós também parássemos um pouco para valorizar a oportunidade única que temos nesta vida de receber a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Aquele que é o único capaz de nos livrar da ira vindoura. Nós temos visto muitas tentativas de minimizar os efeitos dos rigores da lei. Nós temos visto muitas tentativas de maquiar a palavra para torná-la mais palatável àqueles que estão lá fora e não têm outra coisa melhor para fazer. Então vamos tentar maquiar a palavra com palavras amenas, com uma linguagem amena, para não espantar. A palavra do Senhor, ela é cortante como espada de dois gumes. A palavra do Senhor é aquela que vai na profundidade do coração do homem. E nós não podemos e nem devemos fazer nenhum esforço humano para tornar essa palavra mais palatável. O texto lido, para muitos, é considerado uma parábola. No entanto, nós descobrimos que um dos personagens da história de Jesus era um conhecido mendigo chamado Lázaro. E nós entendemos aqui que o Senhor Jesus Cristo, ele deseja abrir um pouco da cortina para o mundo espiritual, para que conheçamos, ainda que superficialmente, o que há do lado de lá. Percebemos também uma tentativa de acrescentar à palavra coisas que o Senhor não trouxe. Então a gente se atém àquilo que está escrito na Santa Palavra de Deus. E duas das maiores heresias que a gente tem visto ganhar adeptos cada vez mais. Primeiro, é a doutrina do universalismo da salvação. O que é que diz essa doutrina? Que todos no final serão salvos.
Isso não é verdade. E a outra doutrina é a negação de um inferno literal. Ambas são absolutamente antibíblicas. Só os que creem em Jesus, recebendo como Senhor e Salvador, serão salvos. E o inferno é absolutamente real. Jesus falou mais a respeito do inferno do que mesmo a respeito do céu. E nós não podemos brincar com essa doutrina. Nós não podemos brincar com essa realidade espiritual. Vemos hoje as pessoas se preocupando com muitas coisas. Hoje há uma cobrança muito grande, há uma competitividade muito grande em todas as áreas. As pessoas se preocupam como investir o dinheiro, o tempo, onde morar, onde passar as férias. Na verdade, as preocupações, elas são muitas. E eu conversava há pouco com meu neto e dizia a ele, eu disse, olha, Jesus, Ele está às portas. Cremos nisso de todo o nosso coração. E eu dizia a ele, é preciso que nós usemos os recursos que nós temos para anunciar essa palavra de vida eterna. De repente o Senhor colocou você naquele trabalho específico, naquele local específico, não para que você fosse isso ou aquilo, mas que você fosse um canal da multiforme graça de Deus para anunciar as coisas concernentes ao reino de Deus, onde quer que você esteja. Que nós possamos ter isto em mente e florescer onde estamos plantados. Poucos são aqueles que se preocupam onde passarão a eternidade. Talvez não fosse esse o assunto que você quisesse encontrar no dia de hoje. Talvez hoje você quisesse uma palavra mais amena, uma palavra mais light. Mas foi aquilo que o Senhor colocou no meu coração. E eu queria dizer a você, só há 2 lugares: céu ou inferno. Não há outro lugar. Não há uma sala de espera onde você tem uma oportunidade de ali, no apagar das luzes, você dizer, não, eu vou me arrepender de tudo e vou pegar o caminho do céu. Depois que você fecha os olhos nesta terra, não há mais oportunidade. E nós precisamos falar isso para as pessoas. E não é algo que as pessoas gostem de ouvir, não é algo que as pessoas queiram ouvir. Nós perdemos muito tempo nas nossas igrejas, transformando as nossas igrejas em clubes eclesiásticos, para atrair pessoas. Nós precisamos ter uma linguagem especial para atrair jovens. Jovem precisa da palavra de Deus, como os velhos precisam, como os homens precisam, como as mulheres precisam. Não vamos fazer um culto de mulheres. Vamos fazer um culto onde a gente pregue a palavra, quer para homens, quer para mulheres, quer para anciãos, quer para jovens. E nós possamos pregar essa palavra em tempo e fora de tempo, em nome de Jesus. Vidas estão perecendo lá fora, à beira do caminho. E nós estamos aqui, sobretudo a igreja ocidental, está muito preocupada com coisas materiais, com o ter em detrimento do ser. Enquanto isso, multidões perecem por falta de ter quem avise a respeito da vida eterna. Então, meus amados, durante a nossa vida na terra carregamos uma só certeza: um dia todos nós deixaremos a nossa habitação terrena, o nosso corpo físico, e nos encontraremos com o Senhor. Tem um texto do profeta Amós que diz o seguinte: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Será que temos nos preparado para esse evento glorioso? Como eu disse, é uma palavra de reflexão, é uma palavra que nós paremos para pensar.
Nós achamos que o ID é para determinadas pessoas, para nós não. O ID é para todos nós. Nem todos vamos atravessar o oceano, mas que nós possamos pregar a partir do lugar onde nós estamos. Fale para a sua vizinha, fale para o seu colega de trabalho, fale para o seu colega de escola, de faculdade, mas fale. Eu dei a meu neto um desafio. Ele leu o livro de Tiago. Tiago é uma das epístolas mais práticas do Novo Testamento. Das epístolas gerais, ela é considerada a mais prática. E eu dei um desafio para que ele publicasse durante um mês um versículo de Tiago e fizesse um breve comentário daquele versículo, daquilo que ele entendeu, e desafiasse seus amigos a fazerem o mesmo com outros livros da Bíblia. Que a gente possa usar os recursos, os aplicativos, as coisas que a modernidade traz em função do reino de Deus. Quanta besteira tem sido publicada nas redes sociais. Quantas bobagens nós encontramos ali. Quando ali poderia ser um grande veículo para que a palavra chegasse aos confins da terra. Muitas vezes nós não podemos ir, mas ali, sentado diante do seu computador, digitando textos bíblicos, você pode fazer aquele texto chegar aos confins da terra. Que nós possamos pensar acerca disso em nome de Jesus. A nossa partida desta terra, ela é absolutamente democrática. Homem, mulher, velho, moço, com dinheiro, sem dinheiro, nós partiremos dessa terra. Com instrução, sem instrução, com credo religioso, sem credo religioso. A realidade é que todos indistintamente um dia partiremos desta vida. O que aconteceria se hoje pedissem a sua alma? Para onde você iria? Você sabe onde passará a eternidade? Porque aqueles que um dia tiveram um encontro vivo com o Deus vivo, com o Cristo vivo e ressurreto, esses sabem onde passarão a eternidade. Porque o Espírito Santo testifica no nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Tem determinadas doutrinas que dizem que salvação se perde. Salvação de verdade não se perde. Sabe por quê? Porque o sacrifício de Jesus foi único, perfeito e suficiente. Aqueles que foram regenerados pelo Espírito de Deus não se degeneram. Então que nós possamos compreender isso. Uma vez o irmão disse: você não pode ter certeza de salvação. Eu digo: o senhor não pode. Pode ser que não tenha, mas eu tenho. Porque eu sei que eu tenho crido. E aquilo que se operou no meu coração é indizível. Ainda que eu quisesse ser a mesma pessoa, eu não conseguiria. Porque o Senhor, Ele trabalhou nas entranhas, na profundidade do meu espírito, transformou o meu espírito morto num espírito vivificado pelo Espírito de Deus. Nada pode me roubar isso. Ninguém pode me tirar das mãos do Senhor. E se você é filho de Deus, ninguém pode arrebatá-lo das mãos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Como eu disse, embora esse assunto não seja agradável, o texto lido nos leva a uma visão do mundo espiritual. A história de Jesus acerca do rico e Lázaro, parabólica ou não, nos ajuda a ter uma ideia dessa realidade. E tem uma coisa curiosa, eu gosto muito, cada vez que eu preparo uma palavra, conhecer os nomes dos lugares, os nomes dos personagens. E o significado do nome Lázaro é Deus ajuda. Queria que você guardasse esse significado, porque a gente vai entender algumas coisas aqui. O texto, ele aponta 3 verdades acerca dessa realidade que nós não podemos perder de vista. Primeira coisa é que mais cedo ou mais tarde partiremos todos desta terra.
Olhe para a sua Bíblia agora, versículos de 19 a 22 dizem o seguinte: ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Amém? Até o 22. Muito bem. A realidade da morte alcançará a todos, como foi dito anteriormente, ricos e pobres indistintamente. Resta saber se estamos prontos para essa viagem sem volta. O rico da história, o texto diz que ele se vestia de púrpura, que ele usava linho finíssimo e todos os dias se regalava esplendidamente. Ou seja, ele desfrutava de tudo que a riqueza podia oferecer. E, por certo, achava que o dia de sua partida não chegaria nunca. Ele era como se fosse míope espiritualmente. Já o mendigo Lázaro, além de coberto de chagas, desejava alimentar-se das migalhas do rico, mas do ponto de vista espiritual, nos parece que tinha um posicionamento diferente. Como seu próprio nome sugere, Deus ajuda. Quantas pessoas nós conhecemos que podem ser identificadas com esses dois personagens? Eu conheço várias. A Bíblia diz que somos forasteiros e peregrinos nesta terra. É preciso que nós, dia a dia, vivêssemos aqui, vivêssemos cada dia como se fosse o último, e que nós tivéssemos essa percepção que somos apenas forasteiros e peregrinos, estamos de passagem. Estamos no mundo, mas não mais pertencemos a ele, e aguardamos o dia glorioso em que nos encontraremos com o Senhor, seja através da morte física, seja através do arrebatamento da igreja, que cremos ser iminente. De uma maneira ou de outra, precisamos estar preparados, e esta preparação passa por uma escolha pessoal que precisa ser feita no tempo que se chama hoje. A minha oração é para que os nossos olhos sejam abertos e cada vez que nós abrirmos a palavra para pregar, o Senhor estenda as mãos para salvar, o Senhor estenda as mãos para curar espiritualmente, o Senhor estenda as mãos para fazer sinais e prodígios para a glória do Pai. Se tivermos ouvidos espirituais para ouvir esta palavra, certamente caminharemos na direção do Cristo, único capaz de nos livrar da ira vindoura. A segunda verdade, apontada pelo texto, nós vamos encontrar dos versículos 23 a 25. Partir sem Cristo representa tormento eterno. Vamos ler 23 a 25 agora. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, chamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Misericórdia. Não sei de que maneira, porque a Bíblia não explicita isso, o homem rico via do inferno Lázaro ao longe sendo consolado no paraíso do seio de Abraão. Contudo, ninguém poderia amenizar o seu sofrimento.
a gente aprende aqui que o inferno ele é absolutamente real, é um lugar de tormento eterno, é um lugar da eterna separação da presença favorável de Deus. É um lugar onde é visto o que jamais se experimentará, é lugar de condenação irrevogável. Lá, os únicos atributos do Senhor experimentados são a ira e a justiça de Deus. Certamente, aquele homem estava se lembrando das oportunidades perdidas, de todas as palavras rejeitadas por ele. No entanto, a palavra nos revela que os que passam a eternidade com o Senhor não têm memória das coisas passadas, porque a Bíblia nos assegura isso. Aquelas que trouxeram tristeza ao coração. O profeta Isaías diz no capítulo 65: pois eis que crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aleluia! Felizmente muitos hoje, ao ouvirem falar de Cristo, rejeitam dizendo coisas do tipo: olha, esse negócio de ser crente não dá para mim. Esses crentes são uns fanáticos, deixa para outra oportunidade, quem sabe quando eu estiver mais velho. E tantas outras desculpas do mesmo tipo. Pode não haver mais tempo. De repente você é alguém que frequenta uma igreja, você se considera amigo do Evangelho é cristão. E para que você se torne um cristão, um filho de Deus, é preciso que você confesse Jesus como seu Senhor e Salvador. Você creia no seu coração e você confesse com os seus lábios que Jesus Cristo é o seu Senhor e é o seu Salvador. E se hoje pedirem a sua alma? Terceira verdade, apontada pelo texto: hoje e agora é o tempo da oportunidade de entregarmos a nossa vida a Jesus. Versículos 26 a 31 dizem o seguinte: e além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Palavra claríssima. Não há meios, não há outros meios a não ser nesta vida os seus olhos espirituais serem abertos e você receber o Cristo como seu Senhor e Salvador. Então, meus amados, o tempo da oportunidade é hoje. Depois da morte física, não há mais oportunidade. Não existe purgatório, como muitos afirmam. O rico em tormentos clamava pela misericórdia de Abraão. Então a gente descobre aqui que, além de sua oração ser desprovida de arrependimento e fé, foi mal endereçada e ainda fora de tempo. A petição por misericórdia deve ser feita antes da morte. Aquele homem, na verdade, procurava alívio, não a glória de Deus. E há um grande abismo que separa os dois mundos, o mundo físico do mundo espiritual. Ah, mas eu tive um sonho com meu pai que morreu. Não foi seu pai, não. Onde ele está lá com o Senhor. É impossível a comunicação entre esses dois mundos. É o próprio Cristo que faz esta afirmação. E no passado, Deus providenciou Moisés e os profetas. Hoje temos a palavra viva do Senhor como única regra de fé e prática.
e os pregadores para ministrar. Precisamos atentar para o que eles dizem. Quando falamos em receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, não estamos falando de uma religião, mas de um novo e vivo caminho que nos leva ao Pai. Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. E Paulo diz, falando a Timóteo, ele diz: porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E depois ele, falando acerca de si mesmo, Jesus diz o seguinte: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Quantas pessoas têm passado pela sua vida e você tem deixado passar? Não, eu não vou dizer, não é oportuno. Paulo diz: insta, quer seja oportuno, quer não, insista, fale, porque o sangue dessas pessoas será requerido da sua mão. O que esse texto nos ensina? Eu queria deixar pelo menos 5 lições do texto. Primeira, a nossa vida sobre a terra é breve. Todos indistintamente partiremos dela um dia. Já parou para pensar nisso? Segundo lugar, só há 2 caminhos à nossa frente: céu ou inferno. Na eternidade não há território neutro. Terceiro lugar, hoje e agora é o tempo da oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e entregar a vida a Jesus Cristo. Quarto lugar, não há nada mais trágico que passar a eternidade longe da presença favorável de Deus e ser alvo de sua ira e justiça, além de ser preservada a memória das escolhas malditas que foram feitas. E por último, a pergunta retórica: você sabe onde passará a eternidade? No céu ou no inferno? Que o Senhor, Ele aplique essa porção da palavra ao seu coração. E se essa palavra tocou o seu coração e você nunca fez uma decisão pessoal pelo Cristo e quer fazer essa decisão hoje, queria que você ficasse de pé aí onde você está.